6 anos a eLife monitora justamente essas mídias sociais. Ele é mestre em comunicação pela ECA, que é a Escola de Comunicações e Artes da USP, onde estudou comunicação interpessoal online através das redes sociais. É autor do livro eLife, Ideias Vencedoras para Marketing e Promoção na Web e coautor de Marketing Educacional em Ação. Nos últimos anos, publicou e apresentou diversos artigos em conferências, blá blá blá, que ele vai falar com mais carinho aí para vocês. E temos o Luciano Andrade, um grande amigo meu, a gente se conhece só há 10 anos mais ou menos. Eu até falo, não posso mais falar na cidade porque já denuncia. Tem 37 anos, é supervisor de mídias sociais da Ogilvy & Mather, empresa do grupo WPP, mestre em gerenciamento de marketing pela Macquarie University em Austrália. Tem experiência de 14 anos no mercado de tecnologia, tendo trabalhado para grandes marcas como Tectoy, PC Magazine e Microsoft. Nos últimos 2 anos se aprofundou nos estudos e atividades de comunicação nas redes sociais. Atualmente atende clientes como Unilever, Kraft Foods, Claro, Dupont, entre outros. Boa noite. Boa noite. Pessoal, hoje é um dia muito bom para nós. Somos extremamente felizes de ter uma oportunidade como essa. Não só entrevistar e discutir sobre mídias sociais, mas com 2 craques do assunto. O Luciano, que é Andrade, né? E o Alessandro Barbosa Lima, que não é sobrinho, né? Não. Barbosa Lima, sobrinho, foi presidente da ABI, um jornalista famoso no Rio de Janeiro, mas ele não é sobrinho, mas é muito interessante a coincidência que você se chame Barbosa Lima com tanta conexão com comunicação. Antes de provocar o nosso amigo Luciano, eu queria fazer uma provocação para o Barbosa Lima, o Alessandro. Alessandro, eu hoje fiz um comentário que entrevistaria você no programa. Sim. Aí eu falei assim, é o Alessandro Barbosa Lima, e a pessoa do outro lado, né? Um jovem falou assim, Alessandro Barbosa Lima, eu falei assim, é da eLife, e é grife. Eu achei barato isso, né? E o Luciano, né, que trabalha numa empresa com tanta responsabilidade de desenvolvimento de projetos para conexão das empresas com esse mundo novo que nós estamos vivendo intensamente agora. Está correto isso? Exato, sim. A gente, lá na Ogilvy, a gente faz a gestão da comunicação nas redes sociais de várias marcas, como a Vivi citou, algumas marcas da Unilever, algumas outras da Kraft Foods. A Dupont também trabalha com a gente na parte de monitorar as conversações da empresa e trazer insights para melhorar os objetivos de negócio, saber o que os usuários estão falando e, dentro da propriedade, também engajar os usuários ali nas redes sociais. Então, muito bem. Eu anotei aqui umas coisinhas. As pessoas acessam as redes sociais, uma pergunta para os dois, por favor, através, ver se falta alguma coisa aqui, do notebook, do computador, dos smartphones, cuja disseminação está imensa, agora dos tablets, e eu tinha esquecido de 3 coisas que eu anotei aqui, queria confirmar com vocês, dos consoles, não é isso? Sim. Do Blu-ray, agora, sim. E da TV. Sim. Ou seja, esse universo é o universo de acesso à internet. Se tem acesso à internet, eles têm acesso às redes sociais. E também, isso é um ponto. Está correto isso? Sim. Está certo isso, Alejandro? Sim, cada vez mais, inclusive, através de dispositivos móveis. Mas eu queria perguntar uma coisa assim, o primeiro acesso das pessoas, os jovens que estão acessando pela primeira vez, o que eles usam? As redes sociais para acessar? O primeiro acesso, assim, eu estou na... Na verdade, hoje, a maioria dos internautas brasileiros usa redes sociais, principalmente. E para os jovens, esse número é, creio que, quase 100%, segundo os últimos dados, que usam a internet, usam redes sociais. Quer dizer, jovem, internet é igual a rede social. Sim. Certo? Então, o primeiro acesso, na verdade, de qualquer internauta, principalmente os novos internautas, ou seja, que estão tendo acessão à inclusão digital, é feito sempre pelo mecanismo de search, ou seja, o Google é o primeiro acesso. A segunda coisa passa a ser, a gente até estava discutindo com o Alessandro um pouco antes, o segundo acesso passa a ser o Orkut. Quer dizer, ele se integra,
a janela é o Google, né? A janela é o Google. E a integração dele, o relacionamento através das redes sociais. do Orkut, das redes sociais, Exato. do Facebook. Né? E é interessante que, por exemplo, o Google, ele, mesmo que você não seja usuário de redes sociais, ele influencia inclusive na decisão de compra. Porque você está procurando comprar um carro e você digita lá o nome do carro no Google ou alguma coisa mais simples, ele traz resultados muitas vezes de sites como Reclame Aqui ou de blogs nos resultados, né, principais que não são anúncios, e esses resultados levam o consumidor a ler opiniões de outros consumidores. Isso acaba influenciando a decisão de compra de quem está ainda no pré-compra. Quer dizer que o processo de decisão de compra hoje também passa dos mais jovens certamente tem que ser levado em consideração. Sim. Que esse processo passa não só pelos buscadores, mas pelas redes sociais. E as redes sociais, você está se referindo, por exemplo, à reputação das coisas. Sim, né? Exato. Enfim, você faz pesquisa, não é? A eLife faz pesquisa. A eLife, exatamente, a gente monitora, né, essa mídia espontânea e a gente tenta gerar insights e relatórios para os nossos clientes a partir desse buzz espontâneo. Há 6 anos, pelo que eu pude saber com você antes, há 6 anos que a eLife está envolvida nisso. Você é um profissional de comunicação, uma pessoa que formou-se dentro com essa preocupação. Não foi acidental, não foi um jovem que começou e de repente agora vai crescendo. Né? Tem de fato reflexão organizada sobre isso. Tem alguma coisa nova assim que as suas pesquisas poderiam trazer assim agora? Uma informação, por exemplo, dessa hora? Eu creio que as mídias sociais, na verdade, cada vez mais elas servem para o planejamento de negócios, né? Que a gente chama de social business, isso cada vez está mais forte. Que significa o seguinte, cada vez mais a gente vai medir não só a questão da campanha, se o uso de um hashtag, de uma campanha bombou ou não nas redes sociais, mas aspectos do negócio. Por exemplo, se o banco A, B ou C tem mais filas nas redes sociais e qual horário que aquela fila está maior. Ou se, por exemplo, quando cai a conexão de uma operadora de telefonia móvel, muita gente vai lá no Twitter, escreve que, poxa, caiu a conexão da minha banda larga, da minha internet. Então, a gente pode criar um dashboard, um relatório em tempo real, que mostre aonde tem problema de conexão, quando caiu a conexão. Então, cada vez mais, os negócios vão fazer parte das redes sociais no sentido de esse coletivo de pessoas falando ao mesmo tempo vão gerar dados, insights para o negócio. Então você, por exemplo, pode saber aonde o trânsito de São Paulo está mais pesado, olhando que ruas são comentadas no Twitter. Claro, você tem que construir uma camada em cima para verificar como é que esses dados se comportam. Vamos aproveitar esse gancho seu aqui e perguntar ao Luciano. Luciano, então, assim, o que ele está descrevendo, que certamente é da sua observação cotidiana, o que ele está descrevendo é que o comportamento das pessoas nas redes sociais é muito interativo e também uma espécie assim de publicação constante de conteúdo que influencia uns aos outros, não é isso? Exato. E como é que você trabalha essa relação, essa ponte entre a empresa tradicional, cujo objetivo de negócio é converter né, uma empresa que tradicionalmente existia antes de 2003 e presente hoje, como é que se ajusta essa coisa mídia, né, planejamento de mídia, nesses dois mundos completamente distintos? A gente trabalha, na verdade, com planejamento e gestão de conteúdo. O que hoje, para você saber o que falar, o que a marca tem que falar para o usuário, você não pode se prender. Óbvio que o objetivo de negócio é primário, então você tem que saber definir o objetivo de negócio que você quer com aquela comunicação, mas o que você faz é criar conteúdo que seja relevante e esteja inserido dentro do contexto do usuário. Então, se você, por exemplo, for uma seguradora, você vai falar de dicas de segurança, como um exemplo básico que a gente fez um projeto para Aliens, onde a gente tinha dicas de segurança dentro de um joguinho dentro do Facebook. Então, a gente engajou o usuário através do interesse dele, também com uma forma de entretenimento, para fazer com que tudo aquilo fizesse sentido e passasse a mensagem que dentro do objetivo do negócio do cliente. Então, primeira coisa é identificar o conteúdo. Você tem que saber que conteúdo você tem que fazer gestão desse conteúdo dentro do planejamento de comunicação como parte, porque mídias sociais é uma parte do todo. Isso. E tudo isso tem que estar integrado. Esse planejamento tem que ser 360. Mas eu tenho lá uma ação
para converter num quiosque ou numa loja, Uhum. né, em que fisicamente as pessoas vão até lá. Então, tradicionalmente era assim, ou Sim. pelo menos ainda continua sendo. Uhum. E ao mesmo tempo, essa empresa tem um objetivo de conquistar mais clientes, mas utilizando-se das redes sociais, que tem um outro comportamento completamente diferente daquele em que você tem o face a face, o timing daqui, né? E além do que a reputação, que eventualmente é uma coisa maldita, no sentido de inadequadamente colocada em relação à marca, pode causar um transtorno enorme. Pode. Como é que isso é pensado pelas empresas hoje? Hoje, óbvio que sempre quando você começa abre uma propriedade, vamos dizer assim, na rede social, seja uma página no Facebook, um perfil no Twitter, você tem que ter um comitê de gestão de crise, você tem que ter um planejamento já próprio, pronto para aquilo. Começando pelo monitoramento, que é o trabalho que o Alessandro exerce lá na Enlife, passando também pela gestão da marca. Só para o pessoal entender, o Alessandro não faz campanha publicitária? Não. Ele faz um monitoramento. Ele monitora, né? Ele monitora. Isso, tá. Aí o monitoramento está enxergando o que está acontecendo. Levanta a bandeirinha vermelha e fala, olha só, tem um comentário aqui que está se espalhando e tem um movimento aqui contra essa marca ou contra um produto. Muitas das vezes pode não ser contra o produto, mas sim contra aquilo que ele resolve. Ou contra aquilo que ele resolve, ou pode ser contra, às vezes, uma atitude da empresa, porque ela cometeu uma atitude que não foi irresponsável socialmente, por exemplo, uma coisa comum de se falar mal nas redes sociais. Então você vem com a solução com uma comitê de gestão de crise que envolve toda a empresa, os gestores da marca, os gestores da empresa, o pessoal que trabalha com assessoria de imprensa, redes sociais que vai combater aquilo pontualmente e o monitoramento que tem que ser feito constantemente. Se você trabalha em redes sociais, você tem que monitorar. Ou seja, uma empresa para comportar-se atualizadamente em relação ao consumidor que tem acesso às redes, que está acessando, ela também, dentro da sua estrutura, tem que estar preparada para isso. Exato. Porque se ela for, se for só estar lá, né, podemos ter um problema aí, né? A gente até costuma dizer que o SAC, né, o atendimento ao consumidor, é o novo marketing. Oba! Porque, na verdade, antes a interação, no caso de uma reclamação, era totalmente fechada, um processo entre a empresa, através do telefone, e-mail, etc. Hoje, esse processo acontece às claras. Então, se a empresa não resolve aquele caso, não dá atenção muito rápido, aquilo ali acaba sendo marketing negativo, né, para a empresa. Então, as áreas hoje e as disciplinas, né, de marketing, comunicação, SAC estão cada vez mais confundindo. Quando você fala SAC, você está incluindo todos os contatos que um consumidor possa ter com a empresa. Exatamente. Via telefone, para um call center, via Twitter, Facebook, online, chat online, etc. Então esse é um mantra que a gente tem muito lá no Enlife. Assim, o SAC é o novo marketing. Entendeu? A gente vive bastante isso. Então você precisa dar atenção àquilo ali antes que aquilo ali vire realmente alguma coisa negativa para a marca da empresa. E também o relacionamento de verdade da empresa, sim. Né? Não só para resolver crise, mas também para ser verdade. Sim. Quer dizer, antes era uma coisa passiva. Então, recentemente eu fiz uma discussão com um segmento muito interessante, que é o fundos de pensão, e eu estava divulgando a tese de que o atendimento era o fundo. Sim. Antes, o fundo de pensão era uma coisa assim, pensar em aposentadoria, pensar em prever em projeto de vida, né, de mais na frente, mas hoje em dia era uma coisa assim, ligada muito ao governo, né, essa coisa de governo, INPS, INSS, aposentadoria. Essa coisa agora virou investimento planejado. Sim. E se virou investimento planejado, o atendente o SAC tem que ser um consultor, né? O próprio, né? Esse mudou o jogo, né? Está certo isso, tá certo. Fernando? Está certo. Luciano, desculpe, e você? Não, eu sou baby boomer, né? Então, pessoal, olha aqui, corrigindo rapidamente, Luciano Andrade, nosso diretor de mídias sociais da Ogilvy Mather. Luciano, diga lá. E as empresas estão preparadas no Brasil para isso? Algumas empresas não. O departamento de comunicação ainda precisa passar, muitas empresas precisam passar ainda por um treinamento, vamos dizer assim, na questão da hora de entrar nas redes sociais. Muitos têm essa coisa de é novidade, todo mundo está lá, eu preciso estar também.
mas precisa saber que uma vez que você entrou nas redes sociais, Não você tem vai volta. pedir, não tem volta. Você criou aquilo, é para sempre. Aquilo é perene. Toda aquela informação, ela fica gravada para sempre. Isso. Ela é perene, a informação também é perene, tudo que é produzido é perene. E uma vez que você pedir a opinião das pessoas, esteja preparado para ouvir absolutamente qualquer coisa. Ou seja, não só a diversidade, mas como o conteúdo em aberto é o tema recorrente de uma relação. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. E a internet é o principal bastião da liberdade de expressão. Isso. As pessoas podem falar absolutamente... Óbvio que dentro de uma página, por exemplo, do Facebook ou uma comunidade patrocinada no Orkut, você tem um código de conduta que as pessoas têm que seguir. E você vai gerenciar aquilo de acordo com esse código de conduta. Mas esteja preparado para ouvir qualquer coisa. E o comportamento das pessoas não é by the book, né? Não. Recentemente, o que aconteceu no norte da África, né, com a derrubada do Mubarak e agora do Muammar Gaddafi, e a Tunísia, o Iêmen, etc. E agora aqui no nosso vizinho Chile. Né, que as redes sociais tiveram um papel importante, né, nas mobilizações também. Eu queria perguntar para vocês, em função dessa visibilidade que nós estamos tendo, de uma mobilidade social que as redes ajudaram a construir, recentemente houve um fenômeno que eu até publiquei na minha página e fiquei muito espantado que não houve muito comentário, mas houve uma invasão de hackers dos sites de governo brasileiro. Isso não é um alerta, pergunto eu, de pessoal, se liga porque nós estamos vendo vocês. Não podemos entender que seria um alerta geral? As redes sociais estão mobilizando a juventude hoje muito mais rápido do que os comícios? Na verdade, essa mobilização sempre existiu. O que, né, você tem passeatas, né, protestos, etc. O que acontece hoje é que essa mobilização também se virtualizou como a sociedade. Então, hoje você protesta muitas vezes falando mal de uma marca no mural dela. Ou, como, né, o próprio Luciano falou, criando uma pequena crise, falando mal da marca no Twitter ou gerando um trending topic de um tema específico. E o hacking, né, também faz parte desse movimento. Então, obviamente que não é algo que todo mundo tem condições técnicas de fazer, mas um grupo da sociedade tem condições e vai lá e faz. Entendeu? Então, isso é uma forma de protesto também que não vai acontecer não só nas páginas do governo, mas já aconteceu. E provavelmente vai acontecer também nas páginas de empresas privadas. Ou seja, hoje não pode recuar de estar nas redes sociais, não é isso? Não tem como. Não. Você tem que se preparar. Então, quer dizer, existe um movimento de preparação das empresas nessa direção. Quer dizer, então o trabalho de vocês eu estou suspeitando, eu queria ouvir de cada um, tem um lado, digamos assim, educativo em relação às empresas. Absolutamente. Mas isso deve acontecer muito com vocês lá na publicidade. Sim, né? a gente tem um trabalho de conscientização dos clientes que a gente tem que fazer. Quer dizer, eu chego com a empresa aí, vou lá, e aí, Ogvi, Marta, Luciano, eu quero. Como é que eu entro no Facebook? Né? Assim, uma pergunta assim, boba, como é que eu entro no Facebook? Né? Exato. E agora? E agora a gente tem que pensar, montar um planejamento da marca, entender os objetivos do negócio, entender o papel de cada canal nas redes sociais. Se vai ser um canal só, se são vários canais, e encaixar tudo isso dentro do planejamento de comunicação, que dentro da Ogvi, muitas marcas a gente tem todo o planejamento 360, que passa pelo digital, pelo offline, TV, rádio, todas as mídias, e ver qual vai ser o papel nas redes sociais, e cada canal dentro das redes sociais, dentro da sua comunicação. E qual a expectativa do cliente em relação, qual a expectativa da marca em relação àquilo. E muitas vezes vocês identificam coisas que o cliente mesmo não está vendo. Que o cliente né? não vê. Com certeza. É difícil explicar para o cliente que a marca já não lhe pertence. Então, assim, isso às vezes é meio difícil. Olha, você vai entrar nas redes sociais... Pessoal, a marca não pertence às empresas, pertence ao consumidor, né? Mesmo, exatamente, que você não queira entrar nas redes sociais, o consumidor já colocou sua marca lá dentro e já faz uso dela para o bem ou para o mal. Então, assim, às vezes é difícil, né, Luciano, a gente explicar isso para o cliente, mas esse é o trabalho também das empresas que prestam serviço nessa área, um pouco educar também o cliente, educar o mercado, que houve uma quebra de paradigma na comunicação, de ser algo só top-down, imposto, para ser algo muito mais, como a gente chama de comunicação circular, né? Ou seja, todos têm quase o mesmo poder e quase a mesma voz nas redes sociais, empresas e consumidores. E as marcas precisam lidar com isso. E os consumidores hoje andam conectados, né? Sim. Eu estou com minha conexão no bolso. Todos nós temos que estar aqui conosco, né? Eu estou ligado.
Tá. Algo, hoje, por exemplo, eu vi um carro da época do Banda Branca. Nossa. Banda Branca, em São Paulo, ali na Avenida Europa. Uhum. E eu parei o carro, peguei o meu smartphone, tirei uma foto e publiquei imediatamente. Olha aqui, ó, uma raridade da época da Banda Branca dentro de São Paulo. Essa possibilidade de publicar conteúdo, quer dizer, para eu que sou um usuário que tive que me adaptar, né, tive que aprender, né, com vocês como pertencer a esse mundo, você imagina quem é nativo digital. É né? verdade. Sim. Então tem uma transição aí importante, porque os nativos digitais não precisa explicar nada para eles, não. Eles já são, e vamos que vamos, né? São consumidores fiscais, com milhares de câmeras, e essas câmeras estão espalhadas em todos os lugares. Isso. Né? E, assim, do ponto de vista de eficiência, são mais eficientes até do que a imprensa. Então nós podemos concluir aqui umas conclusõezinhas rápidas. Primeiro, não tem volta, né? Não tem volta. Mídias sociais não tem volta. A empresa, a instituição já foi. Começou, foi. Depois tem o seguinte, como o Alessandro estava dizendo, mesmo que você não tenha ido, você já foi. Né? Já foi, já está lá. Ou seja, não tem jeito, né? Não. É incrível como os usuários, eles muitas vezes criam comunidades em volta de produtos ou de marcas que são totalmente espontâneas. Uhum. E que a empresa não tem controle e às vezes não tem nem conhecimento. E isso existe. E ela vai descobrir, usa os serviços E da aí- eLife. Por exemplo, marcas que saíram de linha e que os consumidores querem que a marca volte, então Olha eles que criam um interessante. movimento em cima daquela marca, entendeu? E muitos conseguem trazer a marca de volta. Queremos a marca, queremos a marca. O produto saiu de linha por algum motivo e isso é uma manifestação. Enfim, não é mais uma comunicação top-down. Né? Hoje todos têm o poder de falar e serem ouvidos e as empresas ainda estão se adaptando a esse novo cenário. Entretanto, lá no mundo da publicidade, das agências, isso deve estar crescendo a quase 90 graus. Né? Sim. O entendimento que as empresas, principalmente as que têm, vamos dizer assim, um contato maior com a tecnologia, que já começaram com uma educação tecnológica dentro da empresa já há bastante tempo, lá no começo na internet, são vanguardistas, elas já têm essa consciência e elas já estão começando a mudar o paradigma da comunicação, sabendo que todo mundo é um produtor de mídia. Pois. Todo mundo é um potencial produtor de conteúdo, apesar de só 5% dos usuários que estão nas mídias sociais serem o que a gente chama de produtor de conteúdo. Né? Mas todo mundo tem esse potencial, tem essa capacidade. E eles sabendo disso, a gente tem como se aproveitar. Mas são 5% de quantos? 5%, hoje, por exemplo, o Facebook está em torno de 24, 25 milhões de usuários no Brasil. 5% são produtores de conteúdo. 1 milhão e pouco, né? 1 milhão e pouco. 1 milhão e pouco de coisas voando. Mas por tem aí, uma né? característica audiência imensa, né? interessante, que é o seguinte: as pessoas que não são produtoras de conteúdo, elas escolhem os melhores conteúdos. Olha. Então, por exemplo, a gente até brinca na eLife que o consumidor é nosso principal analista de buzz. Né? Porque quando você dá like, quando você segue, quando você linka um blog, quando você retweeta alguma coisa, você está favoritando, dizendo que você gosta ou achou engraçado ou achou interessante aquilo. Está se manifestando a respeito E aí daquilo, você né? sobe aquele tema numa escala de milhares de outros temas que estão ali flutuando nas redes sociais. Quando você sobe aquele tema, mesmo que você não tenha criado aquele tema, você deu o seu aval naquilo ali. Entendeu? Então, é muito democrático, ou seja, alguns poucos produzem os conteúdos, mas todos os outros votam e escolhem aquele conteúdo que eles acham mais interessante, entendeu? Então a questão, nós tocamos rapidamente, né? Então, assim, qual é a relevância do que está circulando por aí, né? Assim, qual é Ou seja, não é mais um meio de comunicação que decide essa relevância. Né? Se você entrar nos trending topics, você vai ver coisas que foram geradas por um programa, numa grande rede de TV, mas coisas muito bobas que foram geradas por um vídeo publicado no YouTube. Que, para os internautas, aquilo ali tem uma importância muito grande. Então, essa escolha do que é importante não é mais uma coisa controlada pelos grandes grupos de mídia. Né? Quer dizer, campanha empresarial na internet nada tem a ver com as premissas das campanhas publicadas na mídia impressa, por exemplo, ou na televisão? Pode ser complementar. Não quer dizer que não se comunicam, quer dizer, a maneira de trabalhar. Não, o meio muda, né?
Quando você muda o meio, você muda a forma. Com certeza. No outro você fala um a um, então, de repente agora você está falando de vários para vários. Vários, né? para vários. Né? Você tem uma mensagem que você joga lá dentro das redes sociais, uma vez essa mensagem pode se propagar ou não. Ou não, exato. E hoje eu acho que o papel da publicidade, mais do que ela propagar através de meios de comunicação, é criar mensagens que grudem nas mentes das pessoas e que as pessoas achem interessante a propagação. E que elas façam esse trabalho, inclusive até ajudando a marca. Assim, tem que ser legal, muito né? Obrigada, Luciano, muito obrigada. João, volta aqui. Infelizmente acabou. Ah, Sempre acaba.